Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a esta edição do Política Internacional, numa semana em que teremos um tema de análise que é ligado ao anúncio do projeto de exploração do petróleo da Tanzânia conjuntamente com Uganda e também o anúncio da revitalização do seu projeto de gás que partilha fronteira com Moçambique. E para fazer essa discussão em torno das implicações destes dois anúncios e das intenções da Tanzânia, temos como convidado a doutora Lloyd Sambo, que é docente e pesquisadora da Universidade Joaquim Chissano e também tem especialidade em segurança energética, e também o doutor Berno Kuchenz, que é docente e pesquisador da Universidade Joaquim Chissano com especialidade em relações interafricanas. Doutor Berno, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos os dois ao Política Internacional. A doutora Lloyd pela primeira vez, bem-vinda. Doutor Berno, esta semana nós tivemos mais um revés relativamente às posições e as decisões da Tanzânia que de certa forma afetam Moçambique. E desta vez é o anúncio da revitalização do seu projeto de gás, que partilha fronteiras com Moçambique, e no início deste processo já tinha sido matéria de algum nível de discussão, mas mais do que isso é o virar das intenções da Tanzânia em trabalhar, ou pelo menos ter um pipeline conjunto com Uganda. Sendo especialista em relações interafricanas, o que isto significa em termos do revés ou do conhecimento que nós temos da história da África e também das relações entre os países da região? Muito boa noite, obrigado por este convite. Boa noite, doutora Lloyd. Em primeiro lugar, portanto, encorajar os nossos irmãos muçulmanos que começam, portanto, um mês de reflexão. Cá para nós, o que está a acontecer pode parecer um revés, como acabou de introduzir aqui a doutora. Mas na minha perspectiva, eu trago uma outra reflexão sobre este processo, não é? Nós estamos perante países que são pioneiros no processo da libertação, no processo do panafricanismo. Portanto, este processo de cooperação, não é, entre estes países, neste caso concreto entre Uganda e Tanzânia, portanto, é um processo que data desde os anos 60 e conheceu, na verdade, altos e baixos momentos devido a algumas tensões políticas que existiram, principalmente nos anos 80. Eu, quando ouvi, portanto, o anúncio, não é, desse projeto de cooperação, não é, do gasoduto e da exploração do petróleo entre Uganda e Tanzânia, portanto, fiquei um pouco satisfeito, mas triste somente porque haveria esse tipo de análises de que, portanto, este projeto seria um posicionamento contra os projetos de Moçambique. Mas temos que saber que um projeto como este, e como já foi aqui muito bem referenciado, não é uma coisa que se faz de um dia para o outro, não é? Temos que saber que, portanto, é um processo que já houve. Então, neste contexto da cooperação entre estes países, eu estava a refletir no sentido de que há um processo que iniciou nos anos 60, e que Tanzânia, Uganda e outros países da África Oriental fazem parte. E então, com o surgimento da Organização da Unidade Africana e a Comissão para os Assuntos Econômicos, CEA, portanto, existiu uma maior ligação entre vários países africanos nesse contexto, não é? E muitos países que embarcaram o seu projeto de cooperação econômica, e pronto, talvez sublinhar isso porque aqui trata-se muito da cooperação econômica, não é? E esta cooperação econômica que mais tarde deu origem ao COMESA,
E estes dois países são membros do COMESA. E COMESA é, portanto, uma organização com cerca de 21 países, quase a metade dos países africanos. Então, isto para dizer que este projeto, na verdade, pode constituir uma afronta para aquilo que são os projetos que estão a ocorrer em Moçambique. Isto é uma simples coincidência que, nesta mesma altura, os projetos moçambicanos estejam a atravessar esta problemática do terrorismo. Para mim, é uma simples coincidência, porque, na verdade, desde há muito tempo e desde os anos 60, esses países lutam por soluções conjuntas, tanto mais que nós podemos verificar que Tanzânia já, neste contexto de projetos conjuntos, tem a grande linha férrea que liga, portanto, Tanzânia e Zâmbia, não é? TAZARA, portanto, de financiamento conjunto. Então, essas iniciativas de megaprojetos, neste caso projetos bilionários, portanto, não é novidade. Só que, portanto, neste devido momento, nós, portanto, transportamos esta forma, não é? em que os projetos aparecem como uma viragem da Tanzânia ou dos países do COMESA. Neste caso não são todos, mas o Uganda é membro do COMESA. E a Tanzânia é membro do COMESA? É membro do COMESA, sim. Tem dupla membresia? É membro do COMESA e da SADC, não é? Portanto, aqui temos que ver que realmente esta intenção de cooperação é um projeto antigo, tanto mais que nos termos dos benefícios, Moçambique também está contemplado. Portanto, Uganda e Tanzânia não excluíram Moçambique nos resultados benéficos desse projeto. Portanto, é preciso, em algum momento, não é, irmos por uma competição saudável, não é, neste ramo das descobertas e explorações energéticas. Que são um elemento novo nas relações entre os países africanos. São um elemento novo nas relações, portanto, entre os países africanos, mas, como sabe, nós estamos talvez na fase da exploração, porque prospecção e exploração, porque os países europeus, não é, que estiveram aqui no continente africano por muito tempo, eles têm conhecimento das riquezas, não é, que existem no solo africano, não é? Tanto mais que eles são produtores dos atlas geográficos e alguns atlas, portanto, referenciam muito bem onde é que há ouro, onde é que há petróleo, onde é que há diamante, onde é que há gás, não é? Através, portanto, uma das formas simples é por sensações sísmicas que têm existido. Então, portanto, os países europeus sabem que há esta realidade no continente africano. Agora, podemos questionar, mas por que temos que ir por esse caminho ou levamos muito tempo a explorar? Nós temos um déficit de conhecimento, portanto, essa área, não é, gás e petróleo, portanto, é uma área bastante complexa e requer obrigatoriamente, não é, ou necessariamente, uma cooperação no contexto tecnológico e do conhecimento, algo que o continente africano, portanto, manifesta um grande déficit. Portanto, para a exploração desses nossos recursos, não é, caso concreto petróleo e gás, temos que recorrer necessariamente ao conhecimento ocidental. Doutora Lloyd, o anúncio do projeto de exploração primeiro do petróleo e gás entre a Tanzânia e a Uganda representa algum nível tem uma implicação direta para o projeto de exploração de petróleo em Moçambique? Como é que analisa este anúncio? Okay. Muito obrigada, boa noite a todos os telespectadores do Mídia Mais e muito obrigada pelo convite ao Política Internacional. Bom, eu penso que alguma implicação direta ou consequência direta para Moçambique não existe. A notícia é boa
para um mercado global de energia, porque a partir do momento que existem mais produtores e exportadores de petróleo, é muito bom para quem vai importar, né? Porque nós sabemos que a região que é naturalmente conhecida como a região que exporta petróleo tem sempre tido estas dificuldades geopolíticas, questões de conflito. Eu estou a falar neste caso do Médio Oriente. Então, ter uma perspectiva de poder diversificar as fontes de energia é extremamente positivo para o mercado global de energia. E eu diria também para os próprios países africanos, como estivemos aqui a falar há pouco, que é uma coisa nova, mas que apresenta-se como uma grande oportunidade para os países africanos experimentarem um pouco do desenvolvimento econômico que é tão almejado. Portanto, eu acho que uma implicação direta para os projetos de gás em Moçambique não se coloca. Mesmo porque, se formos a comparar no mercado energético global, o petróleo tem estado a enfrentar estas diversas críticas em relação à poluição que causa ao meio ambiente, e o gás aparece como um substituto extremamente viável em relação ao petróleo, por ser mais limpo e também mais barato, se considera. Então, podemos dizer que, se calhar, nos anos que se aproximam, quando Moçambique efetivamente começar a exportar o gás, vai continuar a ser preferência de muitos países. E existe uma particularidade do petróleo da Uganda que, em termos de condições mais técnicas, né, ele precisa de condições de calor, porque é um pouco diferente do gás do Médio Oriente. Ele precisa de do gás muito, ou do petróleo? Do petróleo, desculpa, sim, muito sim, obrigada. sim. Do petróleo do Médio Oriente, que precisa de condições um pouco mais quentes, porque disse que é de difícil exploração e também transporte. Por isso é que o gasoduto que se vai construir vai ter que ser um gasoduto com um revestimento diferente dos outros gasodutos que nós temos. Mas este petróleo, a qualidade do petróleo que eventualmente será explorado entre o Uganda e a Tanzânia é melhor que o petróleo moçambicano? É um concorrente direto ou nem por isso? Porque vejo que a comparação é com o petróleo do Médio Oriente. Sim. Não, em relação ao petróleo moçambicano, bom, nós ainda estamos muito na fase de prospecção. E muito do que se fala agora é em relação à exportação. O que nós temos agora em mente é a exportação do gás e não muito do petróleo. Então, eventualmente, a termos que exportar o petróleo, provavelmente será até de mais fácil acesso em Moçambique, acredito, porque isso é uma questão um pouco mais tecnológica e técnica, mas por nós termos os nossos recursos offshore, nesse caso no mar, presume-se que já é um bocadinho mais fácil, pelo menos para a exportação. Já não precisaríamos de um gasoduto, por exemplo, como se está a fazer com o Uganda, porque o objetivo é justamente escoar ou tirar para o mar o petróleo que se vai lá ser produzido. Por isso é que eu faço muito esta comparação com o petróleo do Médio Oriente, porque para Moçambique diretamente a questão do petróleo ainda não se coloca como um potencial competidor ao nível que seria, por exemplo, um projeto de gás natural liquefeito. Então, é mais ou menos nestes termos que em relação ao timing em que este anúncio foi feito, considerando que nós estamos em meio a uma reunião de segurança na região, onde nós não tivemos a presença da presidente da Tanzânia, e imediatamente vimos ela engajada na relação com a Tanzânia. É verdade que é um interesse nacional da Tanzânia que está ali, mas em relação ao timing, acredita que, tal como disse o Dr. Kuchens, foi uma coincidência que este anúncio tenha sido feito neste contexto, ou eventualmente há aqui um sinal que eventualmente nós, como especialistas, ou todos os especialistas que trabalham nesta área, poderiam fazer outras análises um pouco longe dessa ideia de coincidência? Bom, eu não acredito tanto na coincidência que o Dr. Kuchens esteve aqui a levantar. Em relação ao projeto, né, ao acordo que foi assinado entre a Tanzânia e a Uganda, se calhar pode-se dizer que foi uma mera coincidência, porque as conversações, as negociações à volta deste projeto já tinham se iniciado há muito tempo, mesmo na altura do presidente falecido, o Magufuli. Então, a atual presidente agora só deu uma continuidade. Mas pode-se, se calhar, dizer que já mostra ou indica a preferência que ela está a dar à Uganda, não é? E já sempre se disse que Tanzânia sempre esteve um pouco em cima do muro, se cooperava mais com os países da SADC, fazendo parte também da SADC,
outros países do COMESA, como faz parte também dos países do oeste de África. Então, não acredito tanto numa coincidência. Depois, a questão que também vimos que pretende revitalizar o projeto de gás, pode-se dizer que também o timing é um pouco suspeito, porque é certo que Moçambique já apresenta vários avanços na exploração do seu gás, mas estamos a ter aqui essa questão da insurgência que, de certa forma, atrasa o desenvolvimento do gás. E, por muito tempo, a Tanzânia não deu continuidade a estes projetos e agora é como se quisesse aparecer como a opção, né, mais viável para quem estivesse a contar com o gás moçambicano, no sentido de dizer que apresentamos um pouco mais de estabilidade, né, não temos ameaça ao mercado. Exato, ao mercado. Então, é mais ou menos a tentar se posicionar neste sentido. Então, para mim, é mais uma demonstração clara de que, ao invés de cooperação, que era sempre característico da Tanzânia e de Moçambique, nós não vamos ter esta cooperação, se calhar, no setor energético. Esperava-se isso. Eu me recordo que também na altura que o gás estava sendo descoberto na costa de Moçambique, também estava sendo descoberto na Tanzânia e também penso que é Quênia, já haviam alguns estudos, né, ao nível da Europa que faziam referência a que se estes países se juntassem como um bloco, se calhar a probabilidade deles terem uma maior capacidade de barganha para terem os melhores contratos de gás seria muito mais forte, né? A partilha de experiências também seria um pouco mais forte, mas infelizmente não foi o caminho de cooperação que foi adotado. E esta é mais uma demonstração clara que, se estivermos a tratar da questão do gás, não vai haver esta cooperação. Moçambique, quando esteve para iniciar o projeto de gás, fez várias viagens e também troca de experiências com outros países, a Nigéria, Angola, eu me recordo que o presidente foi a Angola e também ao Quênia, mesmo para saber como é que os outros países estão a fazer, qual é que foi o percurso de exploração destes recursos e como se posicionar também perante as indústrias internacionais. Portanto, esperava-se que no mesmo campo de cooperação entre os países da África, a Tanzânia também poderia se aproximar a Moçambique, considerando também a vasta experiência que já tem, embora não seja do gás natural liquefeito, mas com a exploração do gás em Pandi e Temane. Também Moçambique já tem um grande avanço em termos de quadro legal de exploração de hidrocarbonetos. Então, no espírito, né, das boas relações entre os países africanos, no espírito desta solidariedade, era de se esperar que também se estendesse a questão dos projetos de gás. Mas a assumir esta posição num momento crítico em que Moçambique não está a conseguir, podemos assim dizer, avançar com os seus projetos, para mim é uma demonstração clara de que não vamos ter esta cooperação que se esperava. Quanto muito vai ser mais esta competição. Doutor Puxens, a doutora Lloyd traz aqui a ideia de que parece que os países africanos, em particular nós aqui na região, estamos a sair de um paradigma de cooperação, que foi um paradigma que esteve patente nas relações entre os países africanos durante o processo de libertação e hoje, com a descoberta dos recursos e a necessária exploração desses recursos para o desenvolvimento de cada um dos países, os países parece que saem do paradigma de cooperação para um paradigma de competição. Concorda com esta ideia e como é que os países africanos podem eventualmente passar para esta fase de competição sem necessariamente pôr em causa as boas relações entre os vizinhos que são importantes? Falo isto porque sabemos que a Europa consolidou as relações entre todos os países, criou a União Europeia como uma forma de conjugar todos os esforços dos países da região, um pouco por causa da experiência do SECA, e parece que nós, ao invés de aprendermos com essa experiência, começamos a criar esta distância. É real a ideia de que eventualmente possamos estar num paradigma única e exclusivamente de competição, ou nem por isso? Não há grandes preocupações, ou não devemos nos preocupar que a história sempre pode respaldar-nos? Bom, eu sou apologista de que os países africanos sempre encontram novos mecanismos de cooperação, não é? Porque a África, não é? Nós conhecemos esta famosa frase de que a África sempre se reinventa, não é? Portanto, esta área de
exploração energética é nova no continente africano, apesar de que já falamos aqui, de que sabemos que nós temos recursos abundantes. Agora, realmente a competição é saudável entre os países, mas como estava a dizer aqui a doutora Egna, nós não estamos a abandonar totalmente o paradigma da cooperação para a competição. Quer dizer, esses dois paradigmas estarão entre nós, não é? Tanto mais que os Estados africanos, não é? Apesar de sempre se tratarem por irmãos, etc., sempre existiu esta competição. Nós não podemos ir assim muito longe, não é? Eu queria pegar um exemplo, não é? Apesar de concordar totalmente com a abordagem aqui da doutora Lloyd, que podemos pegar o exemplo, não é, do anúncio da Tanzânia em concordar para que o Malawi continuasse com a pesquisa, não é, no lago Niassa, sabendo que praticamente ainda não está resolvida a questão das fronteiras, não é? Portanto, sabe-se que a fronteira do lago Niassa, não é? Entre Malawi e Tanzânia, portanto, está na costa tanzaniana. Não é? Então, quer dizer que Malawi recebeu luz verde da Tanzânia para iniciar a prospecção. Não é? Mas a descoberta de recursos continuará a ser essa passividade na exploração? Sim, então, aqui antevê-se, portanto, já uma cooperação, não é? Nesta exploração. Portanto, a descoberta, a prospecção, a exploração, os benefícios, não é? Do petróleo e gás que eventualmente se descobrir, não serão exclusivamente para o benefício do Malawi, não é? Portanto, existirá aqui um mecanismo, portanto, de exploração, aliás, existirá aqui um mecanismo para que ambos os países se beneficiem, portanto, deste recurso. Bom, pronto, até saindo um pouco do nosso continente, nós sabemos que há o mesmo tipo de conflito entre a Grécia e a Turquia, mas pronto, não vamos muito longe. Então, aquilo que está a acontecer aqui no nosso caso, eu acredito que existirão mecanismos, não é? Existirão mecanismos para que, portanto, este gás, este petróleo, portanto, beneficie, não é? Tanto Moçambique, tanto Uganda, tantos outros países africanos, porque a Tanzânia, não é? Uganda e os 21 países membros do COMESA são países pioneiros, não é, do panafricanismo, não é? Portanto, esta ideia da junção de esforços, principalmente para a resolução de problemas econômicos, para eles, portanto, data de muito longe, diferentemente da SADC, não é? E a SADC, como uma estrutura um pouco mais futurista, congrega, não é? Congrega nos seus objetivos os aspectos econômicos, políticos, de defesa e segurança e, ultimamente, as questões de desastres naturais, não é? Algo que, portanto, no bloco do COMESA não encontramos. Portanto, ali encontramos mais os aspectos econômicos sublinhados. Eu acredito que, apesar de estar aqui a se verificar, portanto, esta vertente de competição, não significará totalmente, portanto, abandonar, não é? Abandonar ou não ceder ou não apoiar os outros países africanos naquilo que eles precisarem. Muito obrigada, doutora Lloyd, muito obrigada, doutor Berno Kuchenz. Vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos à segunda parte, onde continuaremos a analisar as implicações do anúncio dos projetos de exploração do petróleo e de gás da Tanzânia. Não deixe de acompanhar-nos, até já.
Voltamos ao Política Internacional, onde continuaremos a analisar a situação da Tanzânia, ou pelo menos o anúncio da exploração de petróleo da Tanzânia, mas não só do petróleo, mas também do gás. Já falamos sobre o petróleo, que está mais a norte da Tanzânia e eventualmente não afeta diretamente o interesse de Moçambique na exploração de petróleo, que ainda sequer iniciou, pelo menos a norte do país. Mas em relação ao gás, a informação que nós temos é que o gás, de certa forma, está mais ou menos no mesmo território, onde houve algum nível de discussão fronteiriça em relação a Moçambique. A minha questão é: o que é que nós podemos esperar nos próximos tempos relativamente à exploração ou à necessidade de exploração do gás da Tanzânia, se isto não afetará, por exemplo, o gás que já está a ser explorado por Moçambique? O Dr. Kuchench lembrou-nos muito recentemente que a Tanzânia, em relação ao Malau, já tinha feito uma autorização em que deixava a Tanzânia continuar com a prospecção no Lago Tanzânia, no Lago Niassa, mas em relação ao norte do país. Como é que fica a exploração do gás numa área em que, ainda que não tenha havido algum problema fronteiriço específico entre a Tanzânia, houve uma grande discussão sobre a localização destes hidrocarbonetos? Sim. É bem verdade, e eu talvez gostaria Estava aqui a ouvir atentamente o que o Dr. Kuchench estava a explicar, que sempre, no fundo, existe cooperação entre os países africanos. Mas eu acho que, pelo menos no que diz respeito à exploração destes recursos, não é o que se verifica. Já em tempos, quando a exploração, a prospecção do próprio gás estava sendo feita, a Tanzânia já tinha apresentado as pretensões, né, de ter uma zona de exploração conjunta do gás com Moçambique. E não era esse o interesse de Moçambique. Isto para dizer que, quando se trata de questões em que, se calhar, os países percebem que os seus interesses nacionais são melhor alcançados individualmente, é sempre por esta via que os Estados vão optar. E já na altura, Moçambique não tinha ou não apresentou esta pretensão de querer conduzir uma zona de exploração conjunta do gás com a Tanzânia. Então, eu penso que é isto que vai manter. E a questão da Tanzânia estar a avançar também unilateralmente, podemos assim dizer, com a exploração do seu gás, também se calhar é uma aceitação de que realmente isto vai acontecer e vai se desenvolver desta maneira. Então, no que diz respeito à exploração dos recursos energéticos, podemos só simplesmente esperar que pode existir ao nível político aquela questão de cooperação, troca de experiências eventualmente. Agora nós ouvimos muito também ao nível político que a Tanzânia tem estado a apoiar Moçambique no combate ao extremismo violento em Cabo Delgado, mas em termos mais práticos não é necessariamente o que se sente. Então eu penso que também em questões energéticas, em termos mais práticos, nós não vamos chegar a ter esta cooperação. Então temos que assumir, não deixando a história para trás, porque a história, de certa forma, é o que nos define, é o que nos levou até aqui. Temos que aceitar ainda, continuar a ver Tanzânia como um parceiro, sim, como um aliado natural, também por causa por inerência mesmo da fronteira. Ele é nosso vizinho, não temos como ignorá-lo, como se calhar tornar isso e azedar ainda mais as relações, que eu considero estarem um pouco azedas, porque bem há pouco tempo tivemos a reunião da Troika aqui em Moçambique para discutir a questão de Cabo Delgado, e, como se diz em relações internacionais, em política externa, qualquer coisa que os Estados façam representa alguma coisa que ainda implicitamente os Estados queiram transmitir. Então, o fato de a nova atual presidente não ter vindo ela pessoalmente representar a Tanzânia quer nos dar a entender alguma coisa. Ela tem muito bem o conhecimento de que o falecido presidente Magufuli nunca veio a Moçambique, e parece que não está a querer mudar um pouco este paradigma, né, que podemos assim dizer que existia. Dizia-se que era a política do Magufuli evitar viagens ao estrangeiro, mas nunca se pensou que na história de Moçambique e Tanzânia os presidentes não efetuassem, ainda que fosse uma visita de cortesia, não sei se podemos assim dizer, mas aconteceu com o presidente Magufuli. Então, esperava-se que ela viesse com uma outra
postura, mas não sei, o tempo ainda é longo, ainda temos mais algum tempo do mandato da atual presidente, mas são estas coisas pequenas que em relações internacionais já nos dizem muita coisa. As primeiras visitas presidenciais são muito importantes. Então, o fato dela ter se ido à Uganda, ainda que seja uma negociação que tenha iniciado há muito tempo, também já diz alguma coisa. A questão de Cabo Delgado assume-se que não é um problema só de Moçambique. A Tanzânia, na verdade, até é dos países vizinhos que se podia sentir diretamente ainda mais afetado pela questão do extremismo violento, mas ainda assim não esteve ao nível mais alto representado na conferência da SADC. Então, são esses aspectos que já nos dizem. Eu queria também ser otimista e confiante como o Dr. Kuchenji, mas o rumo que as coisas estão atualmente a tomar nos revelam coisas ainda mais diferentes. Então, a Tanzânia também, por seu turno, pode-se dizer que está a olhar para os seus interesses econômicos, porque aquilo que eu disse, ter gás, ter recursos energéticos e poder explorar é uma grande oportunidade de desenvolvimento. É o que todos os países africanos, na verdade, precisam. Então, eu acho que a Tanzânia está mais a fazer isso, promover os seus interesses econômicos e, se calhar, o que vem depois, vem depois. Doutor Kuchenji, em relação, falamos da dupla membresia da Tanzânia em relação ao Comércio e à SADC, mas também trouxemos aqui a ideia do uma espécie de pacto de defesa e segurança. E nesta ideia do pacto de defesa e segurança, as ações da Tanzânia parecem não estarem de acordo com esta ideia de segurança coletiva, uma espécie de segurança coletiva da região. Como é que nós podemos avaliar as ações da Tanzânia a partir de agora, considerando que nesta, por exemplo, cimeira, na última cimeira que nós tivemos de segurança, todos os países estiveram aqui e se comprometeram, mas nós não tivemos a Tanzânia. Considerando que ela tem essa dupla membresia, será que a Tanzânia está também, neste momento, a mudar o seu foco, retirando-se da região da SADC, não necessariamente retirando-se, mas mudando o seu foco para a região este da África e, eventualmente, estar muito mais comprometida com pactos de segurança e de segurança coletiva com os países daquela região e não necessariamente com os países da nossa região? Como é que avalia esta questão? Bom, em primeiro lugar, também, nesta nova intervenção, dizer que concordo em algumas linhas que a doutora Lloyd aqui apresentou, e dizer que temos de facto uma nova presidente, não é, na República Unida da Tanzânia e que ela foi durante muito tempo vice-presidente e há um conhecimento de que esta questão, este projeto energético, não é, estava na mesa dela como vice-presidente. Então, pronto, não avançava porque realmente quem tinha que dar aval do avanço era o presidente. Então, aqui, pronto, este avanço que ela faz com este projeto praticamente dá-nos a entender que é um dossiê que ela domina, não é? Ela domina este dossiê, não é? E agora tem a prerrogativa de pôr este dossiê a avançar. Agora, questões de segurança coletiva, podemos recuar um pouco há meses atrás. Nós verificamos que houve uma visita de uma delegação de alto nível, não é, de Moçambique à Tanzânia, onde eventualmente traçaram-se estratégias para a contenção do avanço do extremismo violento em Cabo Delgado. Então, nós como cidadãos e analistas podemos acreditar que, portanto, ao nível dos estados, dos 12 estados, ao nível das chefias militares, não é, das forças de defesa e segurança dos dois países, possam ter sido avançados aspectos para serem operacionalizados. É verdade que... E essa operacionalização é única e exclusivamente bilateral e não multilateral, ou seja, não havia necessidade que fosse discutida
num fórum multilateral era algo muito entre os dois países? Bom, podemos entender este aspecto numa primeira fase como prontos, entre países que fazem imediatamente fronteira. Não é? Nós temos um caso muito concreto de fronteiras multilaterais, aquelas que nós temos no conflito, onde o Boko Haram, portanto, protagoniza as suas ações. Não é? Aqueles países praticamente estão a partilhar as mesmas fronteiras. Não é? E ali há uma necessidade de cooperação, portanto, bastante clara. Não é? Então, nós, neste momento, interessa-nos, de facto, percebermos, não é, o que se passa na fronteira entre Moçambique e Cabo Delgado e em alguns distritos de Cabo Delgado. Não é? Portanto, sem com isso deixar de lado os outros países da SADC, no qual, portanto, Moçambique, como membro, né, os países da SADC, tem este pacto de defesa e segurança, que é claro, não é? E que, portanto, houve aqui esta primazia de dar a primazia, não é, do país que faz fronteira com Moçambique. Não é? Vimos claramente lá a presença das altas patentes militares de Moçambique e da Tanzânia e acreditamos que de lá, portanto, houve decisões no sentido de se avançar, de se conter o terrorismo em Moçambique. E, na verdade, como já tínhamos dito aqui, portanto, em programas anteriores, Tanzânia não tem um histórico de guerra, não é? Dali que as suas forças militares, as suas forças de defesa e segurança, portanto, não são forças muito operacionais, não é? Não tem assim aquela operacionalidade que talvez as nossas forças têm, mas não têm meios. Mas são robustas as forças da Tanzânia. Sim, mas pronto, a robustez em termos numéricos, força aérea, terrestre, marítima, não é? Portanto, nós não encontramos esse tipo de... Talvez elas são intervencionistas em termos do exército em si, não é? Mas neste contexto, não é? Neste contexto nós precisamos de meios, não é? Aquilo que tem sido solicitado, não é? Pelo governo moçambicano. É verdade que isso divide opiniões, não é? Mas está claro que a experiência do combate ao terrorismo, portanto, traz-nos várias lições e nós temos que ser bons estudantes e escolhermos a solução para nós. Então, esta abordagem que a presidente tanzaniana nos traz, é verdade que parece, portanto, uma contrariedade naquilo que nós eventualmente esperamos, não é? E, na minha maneira de ver, nós temos que esperar, portanto, vários tipos de abordagem da nova presidente da Tanzânia, não é? Manifestou agora, não é? Sair da Tanzânia, escolheu Uganda, não é? E poderá posteriormente visitar um outro país, algo que o seu antecessor, portanto, nos 5 anos do mandato, não fez. Portanto, isolou-se lá, se teve saídas, talvez eram privadas e por aí, não é? Então, nós estamos a ver aqui, portanto, uma mudança de abordagem na política externa tanzaniana e só espero que, de facto, os laços históricos, conforme aqui também foi muito bem referenciado, porque para nós os africanos, portanto, este é um dos vetores, não é? Nós sabemos de onde viemos e para onde vamos, temos que avançar em conjunto. Portanto, temos que evitar alargarmos as assimetrias, as diferenças entre os países africanos, que já são bastantes, porque o que nós almejamos, de facto, não é? E pegando nesses todos os projetos, o que nós queremos, de facto, não é que a zona de comércio livre seja uma zona que beneficie, portanto, a todos os africanos e de uma forma efetiva, não é? De uma forma efetiva.
que talvez essa efetividade pode começar, não é? Agora no Comesa, como eu disse, Comesa, portanto, é um bloco econômico com cerca de 21 países, não é? E, excepcionalmente, nós temos a Suazilândia, não é? A Suazilândia está lá no Comesa, não é? Suazilândia que está na SADC, está no saco, não é? África do Sul. Sim, sim. E, portanto, temos que ver que, pronto, essas descobertas, essas prospecções, não é? De gás e petróleo, não é? Não serão, portanto, se for, não é? Se a perspectiva for essa de benefício exclusivo para a Tanzânia, será, portanto, um caminho muito errado. Porque Um caminho muito errado. Muito errado. Portanto, a África sempre tem que avançar em conjunto. Doutora Lloyd, Moçambique está, segundo vários analistas internacionais, muito avançado relativamente à quase exploração dos seus recursos, especialmente do gás. A Tanzânia agora está a iniciar, mas nós temos uma característica que é diferente, nós estamos em conflito. Relativamente, conhecendo a sua experiência de estudo relativamente às questões de exploração energética, quais são as opções que Moçambique tem neste momento para viabilizar o projeto de gás que está praticamente iniciado, só com este grande revés, e como é que essas opções eventualmente podem afetar a segurança do país? Pois, Moçambique está muito avançado, é verdade, e todos esses avanços foram experimentados ou tidos antes de nós experimentarmos esta ameaça do extremismo violento. Eu me recordo mesmo que na altura da descoberta tudo o que se dizia era que politicamente, né, Moçambique era considerado estável, simplesmente a única ameaça era a ameaça do conflito na zona centro, né, da questão da Renamo na altura, antes de termos a junta militar. E hoje nós temos esta ameaça. Bom, não sei se poderíamos chamar de teóricos da teoria de conspiração, poderia até assumir que o surgimento desta ameaça do extremismo violento é justamente por causa da exploração dos recursos, porque vários países não ficaram satisfeitos. Moçambique já estava já havia sido colocado no topo daqueles que são os atuais exportadores. Quem eram os principais concorrentes de Moçambique em relação a... Bom, quem em Moçambique vinha balançar um pouco o seu estatuto de principal exportador. Nós temos o Qatar como um dos principais exportadores do gás natural liquefeito, que é a forma como Moçambique também vai exportar. Temos o Qatar e temos a Austrália e também temos os Estados Unidos, mas os Estados Unidos, considerando que o principal mercado do gás são os países asiáticos, considerava-se que os Estados Unidos estavam um pouco mais distantes, né? Então, o Qatar e a Austrália posicionavam-se como os principais fornecedores deste gás, e Moçambique surge também como um potencial, não é? Que ia se colocar ao patamar do Qatar e da Austrália. E considerando também as boas relações que os países africanos têm com os países asiáticos, considerava-se que seria um negócio benéfico para os países como a China, a Índia e o Japão. Então, não houve uma grande satisfação em saber que o projeto de gás de Moçambique já estava a experimentar o desenvolvimento que estava a experimentar até agora. E se calhar para não ir para o Qatar e para a Austrália, a própria Tanzânia, como eu me referi, queria uma zona de exploração conjunta e não ficou assim tão satisfeita ao saber que Moçambique queria avançar de forma unilateral. Então são todos esses atores que, em teoria de conspiração, mais uma vez, assume-se que não estão interessados que a questão do extremismo violento em Moçambique seja resolvida. Isso, obviamente, que se calhar se a liderança moçambicana assumir, estaremos definitivamente a tomar um curso extremamente antagônico com o nosso país vizinho, com a Tanzânia. Se calhar é por isso que eu percebo que existe uma insistência da nossa parte em sempre efetuar viagens e sempre contar com a Tanzânia para a resolução da questão do extremismo violento
em Cabo Delgado, por se calhar não se quer assumir que a Tanzânia não esteja interessada. Mas, na minha forma de perceber, tem sempre sido numa única direção, tem sempre sido, claro que sim, claro que é Moçambique que está a ter este problema, mas tem sempre sido unidirecional. E não sei, o Dr. Kuchenchi pode me ajudar nesse sentido. Na altura da luta de libertação, eram eles que abriam espaço para os moçambicanos. Obviamente que não tinham também a pujança militar que o Dr. Kuchenchi esteve aqui a referir, mas o apoio moral, o apoio em termos de fornecimento de espaço para treinamento das Forças Armadas, na altura não Forças Armadas, das Forças dos combatentes de libertação, a Tanzânia estava lá disposta a abrir esse espaço aos moçambicanos. E é um pouco isto que, se calhar, não sei se sou eu que não se sente atualmente. Se não vai apoiar em termos materiais, que nós sabemos que esta é a principal dificuldade na região, na verdade, para apoiar Moçambique, que são questões materiais, e mesmo que até se envie, como se está a cogitar o envio de forças armadas dos outros países, envolve também questões financeiras. Como é que nós vamos pagar estas forças? Se fica uma dívida, por exemplo, para posterior Moçambique depois liquidar com os outros países, porque a título só de apoio e solidariedade é que já não vai acontecer. Então, este debate tem sido muito em torno disto. E Moçambique, na altura da luta de Tanzânia, na altura de luta de libertação, mostrou este apoio incondicional em relação a Moçambique. Que já não se repete, claro. Exato, que já não se verifica agora. E principalmente agora, por se saber que aquela ameaça está numa zona fronteiriça com a Tanzânia. Era de se esperar que a Tanzânia também fosse um dos principais interessados em ver esta questão resolvida, mas não é o que se está a verificar. Muito obrigada, doutora Lloyd. Temos mais um minuto para as últimas palavras da doutora Kuchenchi e a questão volta a ser a mesma. Que opções é que Moçambique tem neste momento em que, estando bastante avançado no início, ou no provável início da exploração, está em meio a um conflito e com até dificuldades em gerir as relações com os países vizinhos, principalmente com a Tanzânia, que é um dos principais interessados na questão de Cabo Delgado? Bom, neste momento eu sou bastante otimista, não é? Devido a esse extremismo violento, não é? Que possa ser, portanto, eliminado, não é? Para que os projetos econômicos nessa região avancem. Sou também otimista na medida em que nós encontramos quase a mesma multinacional, não é? A operar, tanto de um lado como do outro, e dali podemos já seguir, afinal de contas, não é? Os interesses econômicos, não é? Também são o motor, não é? São o motor, portanto, desta situação, e acredito que também, em nome, não é, da fraternidade africana, não é, a política, tanto moçambicana como tanzaniana, não é, e regional, encontre mecanismos para que a energia, esses combustíveis, o gás e petróleo, portanto, não sejam maldição na nossa região. Nas nossas relações também. Muito obrigada, doutora Lloyd Sambo. Muito obrigada, doutor Berno Kuchenchi. Termina assim o nosso Política Internacional num dia em que analisamos as implicações do início, pelo menos do anúncio da exploração de gás e petróleo da Tanzânia, um dos quais com o Uganda. Nos vemos na próxima semana. E esta semana não deixe de acompanhar a estreia do programa Autoestima do grande MC Roger aqui na Mídia Mais TV, às 16h45 de domingo. Nos vemos, até lá.